e chamo a julgamento o último processo com né? sustentação oral, o agravo regimental no HC 883562, também da relatoria do ministro Teodoro. Doutor Arthur. Tudo bem, excelência. Me ouve? Estou ouvindo, doutor, mas não estou vendo, senhor. Ah, tá. Bom, já estamos vendo, senhor. Então, doutor Arthur, podemos dispensar a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 5 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis Júnior, presidente dessa colenda sexta turma. Saúdo especialmente Vossa Excelência, que me recebeu semana passada em despacho, de forma muito cordial, acerca de um agravo regimental também. Excelentíssimo senhor ministro relator Teodoro Silva Santos. O agravo regimental aqui se debruça sobre a decisão do TJPE, perdão, em que a prisão preventiva do paciente foi decretada e ela tem 2 páginas, ministro Schietti, 2 páginas apenas. E foi somente com base no não encontro do acusado. Só e somente. Não há indicação de reiteração delitiva, não há indicação de ameaça à testemunha, não há indicação de elementos concretos que desbordem do natural, nada. Somente o não encontro do acusado. E como se fosse um corolário, como se o não encontro do acusado fosse de uma consequência lógica, a suspensão do prazo prescricional fosse uma consequência lógica a decretação da prisão preventiva do paciente. O que, data máxima vênia, diverge de muito da jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça. O HC 765-254 Pernambuco, relator ministro Sebastião Reis Júnior, fala exatamente disso. E aí, vejam, esta suposta fuga do paciente foi dias depois do fato? Não. A prisão preventiva, ministro Jesuíno Rissato, foi decretada 594 dias após o fato. 594 dias após o fato foi decretada essa prisão. A ausência de contemporaneidade é flagrante. O fato em apuração ocorreu em 16 de abril de 2021. A prisão é de 1º de dezembro de 2022. 594 dias depois. Na impetração, temos um precedente da ministra Laurita Vaz, em que, trabalhando também o crime de homicídio qualificado, reconheceu a ilegalidade de uma prisão decretada 258 dias após o fato. Nós temos o dobro no caso presente, 594 dias. E de provas concretas nós temos o quê? O acusado estava, ora paciente, estava trabalhando com carteira assinada. Foi preso fazendo a sua CNH dentro do Detran, sem qualquer elemento de que ele tenha desvirtuado a instrução criminal, que ele tenha ameaçado testemunha, que ele tenha coagido alguém. O decreto prisional é de uma falta de fundamentação assustadora, que desborda do natural. A fundamentação da prisão preventiva tem 1,5 linha. Permita-me ler. A fundamentação é essa, ministro Antônio Saldanha Palheiro. A fuga do réu do distrito da culpa é motivo suficiente para a decretação de sua prisão preventiva, como medida necessária para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal do artigo 312 do Código de Processo Penal. Primeiro, nós não temos nos autos elementos de que o acusado fugiu. Nós não temos esses elementos, não foram declinados na decisão, ora objulgada, que é patente sua ilegalidade. Além do que, se esse elemento, a suposta fuga, é o único arrimo de uma prisão preventiva, ela se torna ilegal. O acusado possui domicílio conhecido, ele tinha carteira assinada com domicílio reconhecido perante a Receita Federal. Não foi oficiado a Receita Federal para ver qual é realmente o endereço dele, sendo que era conhecido de todos, o contrato de trabalho dele está suspenso, porque ele não pode mais se apresentar por causa de uma prisão preventiva extemporânea e parcamente fundamentada. Parcamente fundamentada. Excelências, nós juntamos aos autos declaração de união estável dele, certidão de nascimento de sua filha, que ele é o único arrimo de família, tendo em vista que sua esposa é doméstica, estava trabalhando, e por conta disso, excelência, lembramos também que juntamos a declaração de trabalho e a olerite dele, que comprova que ele estava trabalhando
e que ele não estava se ocultando de nada. Ele apenas era ignorante à existência da ação penal e de eventual inquérito, até porque 594 dias depois do fato, ninguém mais espera uma prisão preventiva. Ninguém mais espera uma prisão preventiva, porque vige no Código de Processo Penal brasileiro a contemporaneidade. Com esses breves adminículos, excelências, peço a concessão da ordem, no provimento do agravo regimental e a concessão da ordem é como manifesto. Agradeço e devolvo a palavra ao eminente presidente. Eu que agradeço, ministro Teodoro. O cerne da questão, em primeiro lugar, aqui é processual, que é um agravo regimental no habeas corpus, processual penal, impetração contra decisão indeferitória de liminar em outro habeas corpus na origem, ainda não julgado. Impossibilidade de superação da súmula número 691 da Suprema Corte. Ausência de teratologia, supressão de instância, petição inicial liminarmente indeferida e agravo regimental desprovido. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. No vertente caso, não constata excepcionalidade que possa ensejar a superação da vedação sumular acima referida, porquanto, no que se refere à prisão preventiva, a manutenção do ergasto encontra-se devidamente fundamentado na garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, pois, consignado que o agravante não foi localizado, mesmo após realização de diligências empreendidas. Ademais, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelariedade em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação da ausência de contemporaneidade não tem um condão de revogar a segregação provisória. Fecha aspas, agravo regimental no RHC 133, 1.180, São Paulo, relatora ministra Laurita Vaz, sexta turma, publicada no Diário da Justiça de 24 de 8 de 2021. Agravo regimental desprovido. É como voto, senhor presidente. Ministro Rogério, Vossa Excelência fez uma observação. Pedir a mais respeitosa vênia, ministro Teodoro Santos, porque me pareceu que é um caso que contraria a nossa jurisprudência, que bem distingue entre fuga e não localização do suspeito, do indiciado, do acusado, né? Aqui o juiz, ao decretar a prisão preventiva, e aqui não me impressiona o argumento de que foi apenas em uma página e meia, porque ele pode até fundamentar em um ou dois parágrafos, desde que o faça convenientemente. Mas o que o juiz disse aqui foi apenas que não logrou êxito em localizar o acusado para ser pessoalmente citado. Ou seja, durante todo o inquérito ele permaneceu sem essa localização e não houve a decretação da prisão preventiva. E parece, então, que, recebida a denúncia, houve esta decisão, e o juiz até utilizou de um termo que me parece inadequado, dizendo que, no caso em tela, aspas, reputo conveniente a prisão preventiva. A prisão preventiva não é uma conveniência, é uma necessidade. Portanto, o juiz deve indicar razões concretas e contemporâneas que justifiquem a excepcional providência da cautela extrema. Ele sequer cogitou de outras cautelas. Claro que, se houvesse a indicação de uma efetiva fuga do paciente, a narrativa seria outra e, no meu modo de ver, seria autorizada a prisão. Mas não é isso que está sendo dito. Está sendo dito que ele apenas não foi localizado no endereço inicialmente indicado. Então, é só por esses motivos que me parece tratar-se de uma decisão que justifica a excepcional providência de superação da súmula 691 do STJ, nesse sentido, do Supremo, né? Nesse sentido, eu peço vênia ao ministro relator para conceder a ordem. Ministro Jesuíno Rissato. É porque depois do ministro Teodoro é Vossa Excelência. Sim. Eu vou pedir vênia ao ministro relator. Eu vou acompanhar o ministro Rogério. Entenda que aqui a decretação foi só pela razão dele não ter sido encontrado. Então, não me parece aqui que tenha havido realmente uma fuga do distrito da CUM. Eu vou acompanhar o ministro Rogério.
Eu também, eu acho que ele não tinha sido localizado ainda na fase de inquérito, né? Ou seja, não é aquela situação em que se fica caracterizada a ciência pelo investigado da existência do inquérito e depois ele realmente, ou seja, foge, né? Então, não vejo, eu vou pedir vênia ao eminente relator e acompanhar também o ministro Rogério. Ministro Saldanha? Argumentações da divergência, mas eu só pondero se não seria o caso da substituição, porque a imputação é muito grave, é um homicídio qualificado e que, de uma maneira ou de outra, ele não foi localizado, que não tenha sido fuga, tudo bem, mas eu acho que o estabelecimento de cautelares vai trazer uma segurança, né, de acompanhamento do processo, de aplicação da lei penal. Então, eu voto no sentido de substituir a prisão pelas cautelares de praxe, né? Ministro Schietti? Que, ministro Saldanha, que o juiz não apresentou motivação idônea, né? Nada impede que até mesmo decrete a prisão preventiva ou estabeleça outra cautelar. Eu não sei se nós poderíamos suprir essa ausência de motivação, né? Que acho que é caso mesmo de nulidade do ato, e não de inadequação, né? Por isso é que eu acho que a providência que Vossa Excelência arbitra seria melhor analisada pelo próprio juiz da causa. Bom, ministro Jesuíno Rissato. Nesses casos, quando são da minha relatoria, que eu entendo que há ilegalidade do ato, eu concedo o HC sem prejuízo de que o juiz de primeiro grau Fixe as medidas cautelares que venham necessárias, ou até que venha decretar a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, né? Então, podemos programar o resultado que, vencido o eminente relator, a turma deu provimento ao agravo regimental para conceder a ordem, nos termos do voto do eminente relator, com os acréscimos do ministro Rogério Schietti, com os acréscimos do ministro Saldanha e do ministro Jesuíno Rissato. Pode ser? Pronto. Nesse caso aí, senhor presidente, a primeira fase do voto é exatamente, nós estamos levando na questão exatamente do não cabimento da ordem, uma vez que é contra liminar. Nesse caso, essa ordem teria que ser em ofício. Então, estamos concedendo... Dele, mas, perfeito, não tem... Negamos provimento ao agravo regimental, negamos provimento ao agravo regimental, mas concedemos a ordem nos termos do voto do eminente ministro Rogério Schietti. Não, certo. Com os acréscimos apresentados pelo ministro Saldanha e pelo ministro Jesuíno Rissato.